Olá, meus amores, tudo bem? Como vão vocês? Bom, para quem me conhece, eu sou Iracema Correia. Eu trago para vocês aqui assuntos relacionados ao autoconhecimento, autoajuda, sobre famílias narcisistas, a dinâmica da família narcisista. Sou pedagoga e neuropsicóloga. E se vocês têm interesse em entender melhor e conhecer melhor sobre esses assuntos de narcisismo, siga aqui meu canal, que tem uma playlist só sobre narcisismo e psicopatia, para vocês poderem observar. Caso vocês também se interessem sobre astrologia dentro de uma visão psicológica, análise do mapa astral, de forma que você possa perceber quais são as tendências de comportamento, até mesmo herdados dentro da própria família, me acompanhe também no meu outro canal, Iracema Correia, Astrologia. E aqui também na playlist Astrologia e Autoconhecimento, vocês também vão encontrar alguns vídeos falando sobre isso, certo? Bom, o tema é com relação à epigenética, né? Então, a epigenética é a herança de questões familiares, no caso, né, sobre problemas familiares. E isso acontece ou isso ocorre devido à alimentação, ao contexto de moradia, ao contexto psicológico. Todo mundo convive, né, com os mesmos traumas, os mesmos problemas, as mesmas heranças do passado, as mesmas histórias contadas, né? A mesma alimentação e, por sua vez, tem a questão da genética, né, do corpo, que vai passando de um para o outro os problemas de saúde, e muitos desses problemas, eles são criados ali mesmo, dentro desse contexto da família. E esses problemas, eles podem ser gerados por muita pressão. Independente de a família ser narcisista ou não, as experiências que aquele grupo, ele viveu juntos, vai influenciar diretamente na nossa vida, porque nós somos né, o biológico, o psíquico e o social. É tanto que há pessoas, por exemplo, que elas possam morar longe da família ou nem ter contato nenhum, no caso de filhos adotivos, e por ele não ter esse contato, não desenvolver alguns tipos de problemas de saúde. Mas existem outros que, mesmo eles não tendo contato, eles desenvolverão, que já está dentro do próprio DNA da própria família, o histórico familiar, né? Então, fatores da convivência talvez não desenvolva, mas aquelas coisas herdadas do próprio DNA, que a gente chama de genética, né? A família já tem um histórico, já tem aquela coisa que se conta de pai para filho, né? Da família, de que passou por esses problemas, esses traços, histórias que se contam, não deve se fazer mais isso, meu avô confiou em tal pessoa, a família criou inimizade com outra família, e tudo isso vai se incrustando dentro da própria célula e vai guardando isso como informações no nosso DNA. O que acontece no caso da família narcisista? É normal, no caso da família narcisista, todos os filhos, até mesmo o filho dourado, né? Para algumas pessoas o filho dourado não tem problemas de saúde, né? Ele vive no paraíso, vive como se estivesse em Nárnia. Isso não é verdade. O filho dourado, ele é só escolhido pela mãe narcisista, porque mais adiante ele será usado para os interesses dela. Então, ele vai desenvolver também problemas de saúde, mas não sofrerá tanta pressão quanto o filho bode expiatório, que normalmente os filhos bode expiatórios, eles são empatas e eles absorvem muito a energia do ambiente. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o que é ser um filho empata, um filho sensitivo, aqui também vou deixar aqui no card, tá? Para vocês entenderem melhor o que é ser empata, tá? São pessoas extremamente sensíveis, mas quando a gente fala de sensível, não quer dizer aquela pessoa boca aberta, aquela pessoa que fala baixo, não é nada disso, né? Então, o que acontece? Normalmente, a própria mãe narcisista, ela já traz dentro do DNA dela alguma alteração. E a gente já viu aqui também, em outros vídeos no meu canal, que essas alterações estão lá no cérebro, né? Uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela tem baixa produção de células no hipocampo. Então, claro que quando o próprio cérebro ele não está muito legal, outras coisas vão influenciar no próprio organismo. Daí nós vamos encontrar uma pessoa extremamente ansiosa, imediatista, que vai viver exatamente assim e vai tratar os filhos. Os filhos estão no poder delas, né? O marido, né? Ou a pessoa que está do lado,
dessa mãe. Quando eu falo mãe narcisista, eu posso também estar falando de pai narcisista, mas o foco hoje aqui é mãe narcisista. O que acontece? Eles criam, né, os pais narcisistas criam um clima de tensão o tempo todo dentro de casa. Não raro, né, é muito raro isso não acontecer, dos filhos desenvolverem transtornos relacionados à ansiedade. Algumas práticas, algumas atitudes da mãe narcisista, como por exemplo acordar os filhos brigando, faz com que muitas vezes a pessoa que está lá no sono, no estágio lá, né, ainda adormecido, ainda em outra dimensão, de repente ele acorda com o coração batendo, ainda inconsciente, sem saber o que está acontecendo, até ele poder aterrissar, né, e voltar à consciência e entender o que está acontecendo. Então, às vezes é briga dentro de casa, é coisa batendo, é som, liga o som alto, bem alto, para acordar a pessoa e deixar a pessoa nervosa. Isso aí são coisas, né? Às vezes o filho está se alimentando e naquele momento a mãe ou o pai narcisista começa a brigar, a digestão começa a travar. Às vezes tudo isso vai ficar guardado dentro da memória de quem conviveu num ambiente como esse. E o que acontece? O nosso sistema nervoso, ele regula várias funções do nosso organismo. Entre eles, ele cuida do sistema imunológico, ele cuida do sistema digestivo e a nossa pele. A nossa pele, ela tem as membranas, né? Elas têm ligação direta com o cérebro. Então é muito comum filhos de mães narcisistas desenvolverem ou terem uma tendência a desenvolverem problemas de ordem emocional com relação ao próprio sistema imunológico. Aí aparece o quê? Doenças autoimunes, né? Como a fibromialgia, né? Artrite reumatoide, psoríase, vitiligo, né? Coceiras, né? As pessoas chamam de pitiríase, né? Fulano de tal tá tendo piti. Muitas vezes é relacionado ao próprio estresse, né? Doenças cardiovasculares. Então, esses problemas de saúde é muito comum ser encontrado em pessoas que foram criadas dentro de um ambiente com uma dinâmica narcisista. Aí nós estamos falando de epigenética. Muitas vezes alguém da família anterior, você nem sabe quem é que teve esse problema de saúde da minha família, ninguém tem, né? Ah, mas por que meus irmãos não desenvolveram? Muitas vezes o filho bode expiatório, o empata, ele desenvolve com maior intensidade esses problemas de saúde, porque ele é um campo aberto. Então ele absorve bastante a energia do ambiente, né? Então o que ocorre é que, como eu falei para vocês, o sistema imunológico ele fica afetado. E as doenças autoimunes, né, hipertiroidismo, atacam justamente. Né? É tanto que algumas pessoas fazem exames para medir o hormônio da tireoide, né? E às vezes o exame, em alguns momentos, ele dá normal, o sangue, em outros momentos, a dosagem do hormônio dá anormal. Isso tem muito a ver também com a questão do fator estresse, certo? Hábitos alimentares, né? De sono, as crenças, como eu falei para vocês, os pensamentos negativos, né? Então, o filho que consegue desapartar dessa bolha, ele muitas vezes eles conseguem até se curar um pouco. Não é que ele se cura totalmente, mas como ele vai tentando se afastar daquele convívio, alguns sintomas que ele tinha de alguns problemas de saúde começam a mostrar uma certa leveza, né? Os sintomas vão assim como se fosse reduzido. Sim, e alergias também na pele, acontece muito isso. Para a Louise Hay, não sei se vocês conhecem o livro Você Pode Curar a Sua Vida, as alergias também significam que o subconsciente entende que o mundo é um lugar muito perigoso e por conta disso o corpo se protege, criando uma série de alergias, né? Isso tudo a pessoa pode trabalhar dentro da terapia, né? Passando essa informação para um terapeuta especialista em narcisismo, né? Ou também fazendo o Ho'oponopono, que eu já falei também aqui em outros vídeos anteriores, o que seria esse Ho'oponopono, né? O filho em bode expiatório, ele se afasta, como eu falei agora para vocês, é comum, né? Algumas melhoras, né, dos sintomas, e com o tempo, se ele for cuidar e fazer o tratamento, ele vai perceber que nem tudo é resolvido com remédio, que muitas coisas são resolvidas com meditação, com terapia, para fazer com que você possa voltar ao passado e tentar descobrir o que é realmente verdade, o que é o seu subconsciente que está guardando. É importante também que, no caso do filho, às vezes o filho bode expiatório ou empata, ele possa querer
Depois que ele descobriu tudo isso, né, que os fatores dos problemas de saúde que vieram foram questões de ordem emocional, querer ajudar a própria família, né, querer ajudar a mãe, né, querer mostrar para os irmãos isso. Só que acontece muito a síndrome de Munchausen, né? O que é isso? Muitas vezes os próprios filhos, eles na necessidade dele ser acarinhado, dele receber essa proteção da mãe narcisista, acontece muito isso, né? Então eles se permitem adoecer. É uma forma de chamar atenção e receber um certo carinho da mãe narcisista. Mas é uma busca louca, porque esse carinho não acontece, né? É como se você vivesse o tempo todo igual o cachorro, correndo atrás do próprio rabo. Essa ajuda não vem, esse carinho não vem. E cria um círculo vicioso, onde os próprios filhos, eles adoecem tentando chamar a atenção da mãe narcisista. Quando o filho bode expiatório, ele chega trazendo essa cura, irmãos narcisistas, de que é possível sim fazer terapia, de que o contexto ele está afetando muito, ele pode ser desdenhado. Porque vocês lembram que a mãe narcisista coloca todos os filhos contra o bode expiatório? Toda informação que você trouxer para a sua família é considerada como algo ridículo, é algo algo vergonhoso. Porque a mãe narcisista, ela não quer que a fala do filho bode expiatório seja levada em consideração. E os outros filhos inconscientemente fazem isso. Então, quando você vai levar essa informação para os seus irmãos, de que você encontrou a cura ou que você tem algo para poder ajudar a família, você não vai ser ouvido. É uma doce ilusão. E ainda há o fator também dos irmãos não quererem a cura inconscientemente, porque eles ainda buscam desesperadamente o amor da mãe narcisista. O que você deve fazer é buscar a sua cura e se afastar do ambiente tóxico. Existe um pensamento que eu achei muito interessante, a informação da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, onde ela fala sobre a órbita dos planetas, né? Como é a harmonia do universo. Os planetas estão separados, mas estão harmoniosamente funcionando. Se eles se tocarem, o que vai acontecer é que haverá um colapso, né? Se Marte se tocar com Vênus, a Terra se chocar com o Sol, estão todos orbitando, né? De forma harmoniosa. Mas se houver o toque, o choque, então vai haver o colapso. Havendo esse colapso, não dá certo. Da mesma forma, não há necessidade de você viver o tempo todo se tocando, né? Convivendo o tempo todo com energias diferentes, com pessoas que não querem a cura e você já quer evoluir. Você já quer sair daquele passado que te fez mal e você está querendo evoluir como pessoa. Quando você volta para aquela órbita, para aquele sistema familiar nefasto e narcisista, o que pode acontecer é de você se tocar e se chocar de novo psicologicamente. E seus problemas de saúde voltarem a piorar. Aqueles problemas que você lutou tanto para você encontrar a cura ou você amortecer os problemas, eles voltam a atacar. Por quê? Porque você está se chocando a sua energia com pessoas que não estão querendo a mesma evolução que você, tá? Então, é importante que você se afaste para você buscar a cura, né? Como a gente se afasta de alguma coisa tóxica que não nos faz bem, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, né, vocês coloquem aqui abaixo nos comentários, comentem e compartilhem para que o YouTube considere que o vídeo ele tem relevância e o canal também possa crescer, tá bom? Entre na minha playlist para você conhecer também outros vídeos. Obrigado pela atenção de vocês e uma